Shalom. Quando olhamos para a descrição bíblica de igreja, o que é ser igreja, nós vemos que ali encontramos a igreja ideal, a igreja idealizada por Jesus, aquilo que o Pai planejou, é aquela que é ensinada na Bíblia, aqueles ensinos, as cartas, os evangelhos, nos mostram o que Deus planejou para a igreja. No entanto, nós, humanos, contaminados pelo pecado, muitas vezes confundimos isso e misturamos métodos à essência. Nós criamos os nossos métodos de como ser igreja, os nossos programas, o nosso jeito de ser, e depois começamos a comparar os nossos métodos com outros. Começamos a julgar o nosso irmão porque ele tem um método diferente do nosso. E isso acaba criando invejas, ciúmes, rachas, separações, porque não sabemos lidar com as diferenças. Nós esquecemos, na verdade, que o ensino bíblico, do ideal bíblico, ele é diferente do método a ser usado. Precisamos entender o seguinte: Deus, por exemplo, ele nos dá uma ordem, ele nos dá um princípio. Vamos olhar o texto bíblico. Capítulo 16 de Marcos, o verso de número 15. Ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vou repetir: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse como pregar? Não. Ele disse em que ambiente pregar? Não. Que método usar? Não. É 4 leis espirituais? É 5 leis espirituais? Enfim, qual é a metodologia de abordagem para pregar o evangelho? Qual parte do evangelho eu devo usar? Jesus não falou do método. Ele deu a ordem, ele deu a direção e permitiu que nós, na criatividade que o Senhor nos deu, pudéssemos usar essa criatividade para gerar os métodos. Isso quer dizer que método, nesse sentido que eu estou falando, não é divino. Método pode ser abençoado por Deus, pode ser inspirado por Deus, mas Deus nos dá o princípio. Isso quer dizer que quando eu estou cumprindo a ordem de Deus, por exemplo, ir de pregar o evangelho, eu posso errar, eu posso fazer de uma forma diferente, eu posso não conseguir tocar o coração da outra pessoa mesmo, porque não sou eu que toco o coração da outra pessoa, é o Espírito Santo. Mas eu posso fazer de uma forma que o outro está olhando e dizendo: está fazendo errado, os frutos não vêm, então eu posso errar. O outro também pode. Eu erro, meu irmão também erra. Então, não julgue pelos métodos, não julgue pela forma, não julgue pela fórmula. Honre o diferente, ame o diferente. Não estou falando de amar o pecado, de aceitar o pecado que o outro está cometendo, então ele está fazendo coisas diferentes da Bíblia e eu vou aceitá-lo. Não é esse sentido. Mas é no sentido de ele está buscando viver a vontade de Deus, ele está fazendo a vontade de Deus, mas ele pode estar fazendo de uma forma diferente. Então, quando eu o honro, apesar de fazer diferente, eu estou demonstrando amor. E quando eu faço isso, eu sou um discípulo de Jesus.